Olá! Com 77 deputadas, a bancada feminina atualmente é maior do que qualquer partido na Câmara dos Deputados. Para a maioria das parlamentares, 2019 foi um ano em que retrocessos foram evitados e se ampliou a participação das mulheres na política. Eu converso com a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, sobre o que se pode comemorar e o que ainda é desafio para as mulheres no poder. Oi, deputada, bem-vinda. Obrigada. Deputada, levando isso em conta, apesar do recorde, o Brasil ainda está distante da equidade de gênero na política, né? A gente ocupa a 152ª posição na lista de 197 países que mede a representatividade feminina. O que a senhora acha que ainda é necessário fazer no Brasil para que esse número, para que a gente suba nesse ranking? É um número que é desapontador, considerando a nossa cultura, considerando várias conquistas que nós tivemos, mas a gente vê o tempo todo, não só na política, na iniciativa privada, em todas as frentes de ocupação de espaço, essa falta de equiparação, né? A equidade aonde a gente possa encontrar homens e mulheres não só na mesma condição de ocupação de espaço, mas também na remuneração, em todas essas distinções que ainda são tão presentes na nossa sociedade. Aqui no Congresso é uma tradução muito fiel dessas distinções ainda tão presentes. Nós somos mais da metade da população brasileira, somos 52% e um pouquinho, nós mulheres, e aqui a gente fica aí oscilando nos 15%, que já mudou. No meu primeiro mandato, nós não chegávamos a 10%. Algumas ferramentas que a gente pode contar como ferramenta, né, que são o aperto da legislação, o estabelecimento de cotas, o recurso específico ao Fundo da Mulher, tudo isso favorece, de alguma forma, atende nessa perspectiva de todos marcharmos juntos para um cenário ideal, mas ainda assim está muito aquém, porque ainda são ferramentas e são artificiais. Enquanto a sociedade brasileira não entender que essa chave só vai virar e essa mudança só vai acontecer quando todos e todas fizerem parte desse processo, aí sim a gente começa a ter um cenário diferenciado. Inclusive de mais mulheres aqui se candidatando, engajadas, discutindo política, que é tão presente no dia a dia. E nós mulheres fazemos política muito mais do que os homens no dia a dia. É na creche, na hora de matricular o filho, é no posto de saúde, na hora de reivindicar um bom atendimento, é no dia a dia. Muita negociação, né? Muita negociação, muita perseveração, porque a mulher não desiste. Ela é obstinada, ela tem a propriedade, e eu falo aqui com todo respeito aos homens, mas ela tem essa propriedade muito particular de falar em nome da família como um todo. Uhum. Deputada, essa obrigatoriedade de destinação do recurso do fundo eleitoral para as candidaturas femininas foi o que fez a bancada, isso que a senhora falou, a bancada subir de 51 para 77, de 51 para 77 deputadas aqui dentro. Por um outro lado, houve um problema das candidaturas laranjas. O que a senhora... Vale a pena, não vale a pena ter as cotas? É uma discussão que ela é muito sensível no que tange nós, mulheres que somos políticas e já estamos numa condição de privilégio de falar da política, das que estão distantes dessa realidade e querem ser inseridas nesse contexto. É uma ferramenta, como eu falei, mas ela, ainda assim ela não é o suficiente. As cotas, elas obrigam, elas imputam os partidos essa obrigatoriedade de se investir, inclusive de registrar essas candidaturas, porque senão inviabiliza todo aquele partido no momento eleitoral. Mas ainda assim não é o suficiente, porque não pode ser exclusivamente pela obrigatoriedade, mas pelo sentimento de que a gente precisa de mais mulheres. A história aqui no Congresso conta o crescimento exponencial de projetos de lei referentes à criança, ao idoso, à família, à mulher, desde que o número de parlamentares, de mulheres parlamentares foi crescendo aqui dentro da Câmara e no Senado também. Então, esse olhar de perceber que determinadas matérias devem ser tratadas e olhadas por esse cunho mais sensível, que nós temos essa propriedade, essa legitimidade, é complicado. A gente já tem avançado tanto, vamos pontuar aqui especificamente a questão da violência contra a mulher. É muito complicado, a gente sabe do que a gente está falando, do nosso dia a dia, desde o assédio, a violência psicológica e todas essas nuances que permeiam esse ambiente que nós mulheres somos vítimas todo dia, né, da vulnerabilidade, a questão de todo e qualquer tipo de violência. Então, quem poderia tratar isso de uma forma diferente que não nós,
Então, é uma realidade latente e preocupante. Então, é necessário não só a gente apertar as nossas ferramentas, a nossa legislação, nosso Código Eleitoral, não só, mas também que a sociedade perceba que nós precisamos dessas vozes. Da representatividade. E dessa representatividade que é tão importante para traduzir a real experiência, situação e condição de Brasil para a nossa legislação. Por falar em representatividade, o Brasil ainda não teve uma mulher presidente de um poder, assim, nem, pelo menos dentro do Legislativo, ainda não teve nem no Senado, nem na Câmara. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara. Como é que a senhora vê essa questão da representatividade em cargos importantes aqui dentro da mulher? E também eu queria saber como é que é a sua relação com os seus colegas homens. A senhora já sentiu alguma vez algum tipo de discriminação? A discriminação ela é presente em todo lugar, não só do ponto de vista de capacidade, de condição, de estar nos mesmos ambientes. Mas a discriminação ela é feita de várias maneiras. E ela é revestida muitas vezes, né, com falas, insinuações, esse preconceito o tempo todo de se objetivar a mulher. Objetificar a mulher. Eu estava perdendo a palavra. De olhar a mulher exclusivamente sob aquele perfil, daquela forma. E isso é constrangedor e é uma forma também. Mas eu tenho a felicidade de conviver aqui na Câmara com esse olhar muito consciente, desde o nosso presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, aos meus colegas no dia a dia, da importância da mulher em todos os cenários. Então, é uma luta constante, mas é como eu falo de um lugar que me dá uma condição mais privilegiada, embora eu reconheça que lá no começo da minha carreira, eu tenho enfrentado um pouco mais de dificuldades com relação a isso. Essa ocupação de espaço, ela vem se dando, né? Desde nós nos inserirmos com maior alcance aqui, com um alcance maior, uma representatividade maior, no dia a dia, a gente, através de políticas públicas, políticas institucionais, irmos dia a dia reparando a dívida histórica que o Brasil tem com as mulheres. Então, nós já tivemos uma presidente da República, já tivemos uma presidente no Supremo, e vamos construir, trabalhar dia a dia para que possamos ter mulheres também presidindo as casas legislativas, não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil. Uma vez que é importante lembrar que essa consciência é de todos e todas. É importante lembrar que a gente precisa, não é trabalhar em separado aos homens, trabalhar junto com os homens para construir um ambiente cada vez melhor para as nossas crianças, para as nossas mulheres, para os nossos homens, para a sociedade brasileira como um todo, que precisa, acho que hoje, mais do que nunca, de pacificação, de equilíbrio, de pessoas competentes em seus postos aí de representatividade, seja no parlamento, seja na justiça, no executivo, em todas as esferas. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, sobre a representatividade da mulher na política brasileira e no Brasil como um todo. Eu sou Mariana Monteiro e vejo você em um próximo Palavra Aberta. Até mais.